Eu matei o nosso amor com as minhas próprias mãos, mas foi ela quem enterrou o corpo no ventre de outro homem. Quando o teste de gravidez positivo caiu da mala dela como uma confissão sangrenta, eu soube que o inferno não era fogo, era o silêncio de uma casa vazia em Alfama. E agora, com a barriga inchada como uma promessa quebrada, ela rasteja de volta, choramingando perdão, enquanto eu afio a lâmina da vingança no escuro. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu descia a Rua Augusta, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do Tejo, mas nada disso importava. Eu carregava uma mala pequena, a que ela havia esquecido no táxi na semana anterior, e dentro dela, um bilhete amassado para o Porto, datado de 2 dias antes. Viagem de trabalho, dissera ela, os olhos baixos, as mãos tremendo ligeiramente ao beijar-me a face. Eu acreditara. Ou quisera acreditar. O casamento de 10 anos em Portugal ensina-te a ignorar as rachaduras nas fachadas antigas, como as casas de fada em Alfama, onde o lamento é sempre bonito até sangrar. Chamo-me João, 38 anos, dono de uma pequena livraria no Chiado, daqueles lugares onde o cheiro de papel velho compete com o café forte que sirva aos turistas. Ela, Maria, era a minha âncora, ou assim pensava. Professora de literatura na Universidade de Lisboa, com cabelos castanhos que caíam como cascatas de outono sobre os ombros, e um riso que ecoava nas noites de fado que partilhávamos no bairro Alto. Casámo-nos jovens, aos 25, num cartório simples em Sintra, com o mar ao fundo e promessas de eternidade. Não tínhamos filhos ainda, falávamos deles como de um vinho que amadurece na adega, paciente. Mas ultimamente, as conversas rareavam. Ela chegava tarde, cheirando a vinho tinto e a algo indefinido, como segredos mal guardados. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas da livraria como uma intrusão. Eu organizava estantes de Saramago e Pessoa, os mestres que nos uniram no início, quando o telefone tocou. Era o taxista, um homem rouco com sotaque alentejano, devolvendo a mala. Esqueceu no banco de trás, senhor. Tem lá coisas pessoais. Fui buscá-la ao Rocio, o coração da cidade pulsando com vendedores de castanhas e pombos agitados. Ao abrir a mala em casa, o mundo desabou. Não era só o bilhete para o Porto, era o vestido amarrotado, manchado de vinho, e no fundo, embrulhado num lenço de seda, o teste de gravidez. 2 linhas azuis, cruas como uma acusação. Meu estômago revirou-se como as ondas do Atlântico em Cascais durante uma tempestade. Sentei-me no chão da cozinha, o azulejo frio contra as palmas das mãos, e chorei pela primeira vez desde a morte do meu pai, há 5 anos. Não era só a traição, era o facto de que, naquela barriga, crescia algo que não era meu, mas que eu imaginara como nosso. Imaginei as noites em que nos amávamos, os sussurros de "quero um filho teu", que agora soavam como mentiras. O Porto não era trabalho, era refúgio. Com quem? O pensamento corroía-me como ácido no vinho estragado. Peguei no telefone e disquei o número dela. Voicemail. Maria, volta para casa. Precisamos falar. Mas eu sabia que ela não voltaria tão cedo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina quebrada. A livraria, outrora o meu santuário, tornara-se prisão. Clientes pediam recomendações de romances de amor, e eu sorria forçado, recomendando O Ano da Morte de Ricardo Reis, onde o amor é sempre ilusão. À noite, vagueava pelas ruas de Lisboa, do Castelo de São Jorge ao Terreiro do Paço, procurando sombras que pudessem ser ela. O fado tocava em todos os lados, estranha forma de vida, aquela canção que cantávamos juntos, e cada acorde era uma faca no peito. Eu bebia vinho do Douro em copos solitários, questionando cada memória. Tínhamos sido felizes? Ou era só a ilusão de um Portugal romântico, com seus azulejos e suas saudades? Então, veio a confirmação. Um amigo comum, o Pedro, professor na mesma universidade, ligou hesitante. João, ouvi rumores. A Maria. Ela foi para o Porto com o Luís, o colega de departamento. Dizem que. Bem, que há algo entre eles. Luís. O nome caiu como uma pedra no Tejo. Eu conhecia-o de jantares académicos, alto, barba impecável, olhos que devoravam as mulheres como se fossem capítulos de um livro proibido. Ele falava de Camus e existencialismo, mas agora eu via-o como o ladrão que roubara a minha vida. Liguei para o Pedro de novo, voz trêmula, é verdade o da gravidez. Silêncio do outro lado, depois sim, lamento, meu amigo.
Ela contou uns poucos. A raiva veio como uma maré alta, inundando tudo. Eu esmaguei o copo de vinho contra a parede, o líquido vermelho escorrendo como sangue fresco pelos azulejos brancos. Como ela pudera. 10 anos de partilhas, as viagens a Évora, os verões em Lagos, as noites em que eu a abraçava enquanto ela chorava por um aluno difícil. E agora, isso. Grávida dele fugindo para o norte, para as vinhas do Douro, onde o vinho nasce de terra fértil, mas o nosso amor apodrecia. Decidi segui-la. Comprei um bilhete de comboio para o Porto na estação Santa Apolónia, o coração martelando como o apito do expresso. Não para confrontar, ainda não. Para ver. Para compreender o abismo que ela cavara. O comboio serpenteava pelo Douro, vinhas em socalcos dourados pelo sol de outono, mas eu via só escuridão. Cheguei ao Porto ao entardecer, o Douro refletindo as pontes como veias pulsantes. Aluguei um quarto num hotel discreto na Ribeira, de onde via os barcos rabelos balançando. Contratei um detetive local, um homem chamado Manuel, com olhos de quem vira demasiadas traições. Encontro-a amanhã, disse ele, fumando um cigarro ao luar. Eu esperei, o estômago vazio, imaginando a cena, ela, com a mão na barriga, rindo com ele nas caves de vinho. O que diria? João, foi um erro. Mas erros não crescem, eles devoram. Na manhã seguinte, Manuel ligou. Estão numa quinta nos arredores, perto de Régua. Ela parece radiante. Ele cuida dela como um rei. Envie-lhe uma foto granulosa, Maria, de perfil, o sol batendo na sua silhueta arredondada, o braço dele ao redor da cintura. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Não era só dor, era humilhação. Eu, o homem que lera todos os clássicos sobre perda, sentia-me como essa de Queiroz num enredo de adultério, mas sem humor amargo, só o veneno puro. Voltei para Lisboa no comboio da noite, a mala dela ainda na minha mão como troféu inútil. Em casa, queimei o teste de gravidez na lareira, as chamas dançando como demónios. Mas o fogo não consumia o ódio, alimentava-o. Dias viraram semanas. Ela não ligava. Eu trabalhava como autômato, vendendo livros sobre redenção enquanto planeava a minha própria. Comecei a seguir as redes sociais dela, bloqueada, mas acedia através de uma conta falsa. Fotos dela no Porto, piqueniques nas margens do Douro, o ventre crescendo, legendas sobre nova vida. Nova vida. As palavras cortavam mais fundo que navalhas. Eu emagreci, os olhos fundos como os de um fadista envelhecido. Amigos notavam, João, cuida-te. Mas como? O amor traído não se cura com bacalhau à brás ou um passeio no oceanário. Uma noite, embriagado por um garrafão de vinho verde, escrevi-lhe uma carta. Não enviei. Tu mataste-nos, Maria. Mas eu ressuscitarei para te fazer pagar. Rasguei-a, mas as palavras ficaram gravadas na alma. O inverno aproximava-se, as chuvas de Lisboa lavando as ruas como lágrimas coletivas. Eu esperava o seu regresso, sabendo que viria, as mulheres como ela sempre voltam, quando o ninho novo se revela espinhoso. E quando voltasse, eu estaria pronto. Não com violência, Portugal não é terra de sangue fácil. Mas com a vingança sutil de quem conhece os cantos escuros da mente humana. A dela, em particular. O Natal chegou a Lisboa como um intruso indesejado, com luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas fritas pairando no ar úmido. Eu decorara a árvore sozinho, bolas vermelhas como feridas abertas, e passara a véspera na livraria, servindo café a casais felizes que me faziam vomitar por dentro. Maria enviara uma mensagem curta, via Pedro, estou bem. O bebê mexe-se. O bebê. Palavra que outrora me enchera de esperança, agora um punhal. Ignorei-a, mas guardei o número no telemóvel como veneno engarrafado. O ano novo trouxe neve rara no Sintra, e com ela, a primeira rachadura no idílio deles. Manuel, o detetive, ligou de novo, problemas no Porto. O Luís discute com ela sobre o futuro. Diz que não quer responsabilidades tão cedo. Radiante. Agora, as fotos nas redes mostravam olheiras, legendas vagas sobre tempestades passageiras. Eu ri, um riso seco como o vinho de mesa barato. O Douro, com suas vinhas traiçoeiras, começava a revelar espinhos. Luís era académico,
não pai, sonhava com congressos em Paris, não com fraldas e noites sem dormir. Ela, sempre a sonhadora, via-o como Salvador, mas salvadores fogem quando o barco afunda. Comecei a planear. Não era vingança cega, era cirúrgica, como um bisturi de Egas Muniz, o pai da leucemia portuguesa, cortando sem misericórdia, mas com precisão. Primeiro, contactei um advogado discreto no Chiado, o Dr. Almeida, especialista em divórcios amargos. Provas? Perguntou ele, ajustando os óculos. Mostrei-lhe as fotos, o bilhete, o teste queimado que fotografara antes. Forte caso de adultério. Pode reclamar tudo, casa, livraria, pensão. Tudo. A casa em Alfama, herança da minha mãe, com vista para o castelo. A livraria, o meu sangue. Eu assenti, mas disse, não quero tudo ainda. Quero que ela sinta a perda gota a gota. Enquanto isso, mergulhei na mente dela. Lembrava-me das confissões noturnas. Maria crescera em Coimbra, filha de um professor alcoólico e uma mãe ausente, sempre ansiando por estabilidade que eu lhe dera. Mas o adultério? Raiz no medo de envelhecer sem paixão, no tédio da rotina lisboeta. Eu lera Freud na juventude, agora, aplicava-o como arma. Enviava mensagens anónimas via conta falsa. Ele foge quando o choro do bebê começar. Volta antes que seja tarde. Ela bloqueou-me, mas eu via as leituras, o pânico nos posts. A maternidade assusta, mas o amor vence. Fevereiro trouxe chuvas torrenciais, o Tejo inchado como a minha raiva. Manuel reportou. Ela discute com ele nas caves. Grita sobre compromisso. Uma noite, fugi para o porto de comboio, espreitando da sombra de uma rua estreita. Lá estavam eles, num restaurante à beira-rio, ele gesticulando furioso, ela com a mão protetora na barriga. Não posso, Luís. É o nosso filho, ouvia sussurrar quando me aproximei o suficiente. Nosso. A palavra que me roubara. Ele saiu, batendo a porta, deixando-a sozinha com o vinho intocado. Ela chorou, o rosto enterrado nas mãos, e por um instante, com paixão quase me traiu. Mas lembrei-me do silêncio dela, da mala esquecida como migalha de desprezo. Voltei para Lisboa, o coração endurecido como o granito do castelo. Na livraria, um cliente idoso, fã de Camões, notou a minha distração. O amor é como os Lusíadas, épico, mas cheio de naufrágios. Ri-me, mas por dentro, planeava o meu épico de dor. Contratei um hacker amigo de Manuel, ilegal, mas Portugal tem seus cantos cinzentos, para aceder aos e-mails dela. Descobertas, mensagens para Luís, cheias de eu te amo, e ele nunca soube amar como tu. Mas também dúvidas, e se o João descobrir? Ele é paciente, mas... Paciente. Eu era a calmaria antes do fado trágico. Março floresceu com amendoeiras em Monsanto, mas para mim, era tempo de sementes venenosas. Espalhei rumores sutis na Universidade via Pedro, ouvi que o Luís tem uma amante em Lisboa. Falso, mas eficaz. Manuel confirmou, pânico no Porto. Ela ligou-me pela primeira vez em meses. Voz trêmula, João, podemos falar? Estou confusa. Ignorei a chamada, mas gravei-a, guardando como prova. Confusa. Ela plantara a semente, eu regava com ódio. A barriga crescia nas fotos roubadas, o quinto mês, disse o hacker. O bebê chutava, e ela postava sonogramas com corações partidos. Eu imaginava o rosto, olhos castanhos como os meus. Não, como os dele. A inveja corroía-me, transformando-me num estranho. Bebia menos, corria mais, pelas colinas de Alfama, o suor lavando o veneno temporariamente. Mas à noite, sonhava com ela ajoelhada, implorando, e acordava com o desejo de perdoar, e o prazer de negar. Abril trouxe o feriado da liberdade, ironia cruel. Luís abandonou-a, segundo Manuel, foi para a Espanha, congresso em Madrid. Deixou uma nota, não estou pronto. Ela ficou sozinha na quinta, o dor indiferente às suas lágrimas. Ligou de novo, João, por favor. Preciso de ti. Desta vez, atendi. Voz fria, volta para casa, Maria. Mas sabe que nada será como antes. Ela soluçou, eu errei. O bebê. É complicado.
Complicado. Ri-me no escuro. O regresso começava. Eu preparei a casa, fotos nossas guardadas, cama feita com lençóis frios. Ela chegou de táxi, barriga proeminente sob o casaco, olhos inchados como o Tejo em maré alta. Abraçou-me, cheirando a vinho do Porto e arrependimento. Perdoa-me, João. Foi um erro terrível. Erro. A palavra que minimizava o abismo. Abracei-a de volta, mas as minhas mãos tremiam de contenção. Entra. Falamos amanhã. Naquela noite, ouvia chorar no quarto de hóspedes, o bebê mexendo-se como um intruso. Eu sorri no escuro. A vingança era um vinho lento, agora, provava-se o primeiro golo. Maio explodiu em Lisboa com o calor pegajoso do Estoril, mas a nossa casa em Alfama era um caldeirão de silêncios ferventes. Maria instalou-se como uma hóspede indesejada, a barriga agora uma presença inescapável, vestindo camisolas largas que escondiam as curvas que eu outrora adorava. Cozinhava para mim, bacalhau à moda de João, o meu prato favorito, mas cada garfada era amarga, como se o sal fosse feito de lágrimas não choradas. Lembras-te das nossas viagens a Setúbal? Perguntava ela, olhos suplicantes. Eu assentia, mas via só o Porto, o amante, a gravidez como uma bomba relógio. O bebê era o elefante na sala, literalmente. No 7º mês, os chutes se ecoavam à noite, e ela pegava na minha mão, forçando intimidade. Sente, João. É forte como tu. Forte como eu. O pensamento revirava o meu estômago. Sabia a verdade, o sangue nas veias era de Luís, o traidor fugidio. Eu fingia entusiasmo, comprava bodies azuis em El Corte Inglês, mas por dentro, o ódio crescia como era nas paredes antigas. Contactei o Dr. Almeida de novo, prepara os papéis. Quando nascer, quero a custódia negada. Ela perde tudo. Ela contava-me a história aos pedaços, como capítulos de um romance falhado. Foi no congresso em Coimbra, há 6 meses. O Luís falou de paixão verdadeira, e eu. Eu sentia-me vazia contigo. Vazia comigo. As palavras eram veneno puro, mas eu escutava, impassível, como um confessor sem absolvição. Descrevia as noites no Porto, piqueniques nas vinhas, sexo selvagem nas caves frescas, o teste positivo como um êxtase inicial. Pensei que era o nosso destino. Destino. Ri-me por dentro, o destino português é sempre tingido de saudade, não de adultério. Eu mergulhava na sua psique como num livro proibido. Maria sempre fora a romântica, devorando Jane Austen e os poetas de fado, sonhando com amores épicos. Mas o nosso era prático, contas pagas, jantares no Time Out Market, fins de semana em Cascais. O tédio corroera e Luís era o furacão, intelectual, aventureiro, prometendo o que eu não dera, excitação. Agora, sozinha, via o furacão como poeira. Ele disse que me amava, mas fugiu quando soube do bebê. Eu consolava-a superficialmente, homens assim não valem o vinho que bebem. Mas por dentro, regozijava. O Carmo era um fadista cantor, entoando justiça. Junho trouxe o São João no Porto, ironia, ela quis ver os fogos pela TV, lágrimas nos olhos. Queria que fôssemos felizes de novo. Feliz. Eu planeava o parto como uma batalha. Ela escolhera o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e eu insisto em acompanhar, o marido dedicado. Nas noites quentes, massageava-lhe os pés inchados, ouvindo confissões, sinto culpa pelo que fiz. Tu merecias melhor. Culpa. A palavra que eu manipulava como um marionetista. Perdão leva tempo, Maria. Como o vinho do Douro. O Écar enviava atualizações, Luís em Madrid, postando fotos com uma nova musa espanhola. Enviava-lhe links anónimos para ela ver. Ela descobriu, desabou num choro histérico na cozinha, pratos de sardinhas voando. Ele é um porco. Como pude. Abracei-a, sentindo o ventre entre nós como uma barreira viva. Eu estou aqui. Eu sou o teu porto seguro. Mentira doce, eu era um naufrágio. Julho, o pico do calor, e o parto aproximava-se. Ela andava devagar pelas ruas de Alfama, comprando azeite e pão fresco no mercado, eu ao lado como sentinela. Turistas admiravam-na, que barriga linda. Ela sorria forçado, mas eu via o pavor nos olhos,
pavor de criar sozinha, de enfrentar o mundo sem rede. João, vais ser um pai incrível para ele, disse uma noite, deitada na cama que partilhávamos de novo, corpos distantes. Pai. A palavra era uma ilusão que eu permitia, por agora. O Dr. Almeida avisou, com as provas, o juiz negará-lhe a guarda exclusiva. Pode até perder a pensão. Eu assenti, mas adicionei, quero que ela sofra emocionalmente primeiro. Planeei contar amigos comuns a verdade, aos poucos, como veneno em doses. Comecei com a Ana, prima dela. Maria errou feio, mas estou a perdoar. Rumores espalhados como sementes de pinheiro em Monsanto. Agosto, festas de verão em Oeiras, mas nós ficámos em casa, o ar-condicionado zumbindo como um verdicão. Ela lia livros de maternidade, eu, tratados de psicologia, A Arte da Vingança, de um autor italiano, adaptado à mente portuguesa, sutil, prolongada, inescapável. Uma tarde, no Jardim da Estrela, ela confessou mais profundo, tive medo de ti, João. Do teu amor estável. Queria fogo. Fogo. Eu sorri, o fogo queima, Maria. Tu sabes. O 9º mês chegou com trovões sobre o Tejo. Contrações falsas à noite, ela agarrando-me a mão, não me liaves. Deixaria. Não ainda. O nascimento era o clímax, depois, a queda. Eu imaginava o bebê, um rapaz, segundo o eco, olhos escuros como os de Luís, mas eu tratá-lo-ia como meu, para a dilacerar. Ela adormecia exausta, e eu velava, afiando a alma para o dia em que diria, não. Tu perdeste tudo. Setembro varreu Lisboa com ventos quentes do Algarve, mas o nosso mundo era um furacão contido. O parto veio numa madrugada chuvosa, o trânsito da marginal enlameado como as minhas emoções. No hospital de Santa Maria, o cheiro de desinfetante misturava-se ao suor dela, e eu segurei-lhe a mão enquanto ela gritava, o corpo contorcido em agonia primordial. João. Não aguento, uivava, unhas cravadas na minha pele. Eu sussurrava, força, amor. É o nosso milagre. Nosso. Mentira que me dava náuseas, mas mantinha ancorada. O bebê nasceu ao amanhecer, um rapaz de 3,200 quilos, berro-se-quando pelos corredores como um fado recém-nascido. O médico entregou-me, parabéns, pai. Olhei para ele, cabelo escuro, olhos fechados, punhos cerrados como um pugilista. Não era meu, mas naquele instante, senti uma pontada traiçoeira de ternura. Chamei-lhe Miguel, como o meu avô, o nome que discutíramos anos antes. Maria, exausta na cama, chorou ao vê-lo, é perfeito. Obrigada por ficares. Ficares. Como se eu tivesse escolha, a vingança exigia presença. Saímos do hospital 3 dias depois, o sol de outono batendo nos vidros do táxi enquanto rumávamos à Alfama. Miguel chorava no ovo, e Maria ninava-o com canções de embalar alentejanas, voz rouca de cansaço. Em casa, o berço esperava na sala, rodeado de peluches que comprara em secreto. As noites tornaram-se batalhas, cólicas, mamadas, o choro penetrando as paredes como o sino da Sé de Lisboa. Ela acordava exausta, peitos inchados, olhos vermelhos, não durmo há dias, João. Eu ajudava, mudava fraldas, aquecia biberões, mas cada gesto era calculado, uma armadilha de dependência. O Dr. Almeida moveu os fios, iniciei o processo de divórcio discretamente, alegando adultério comprovado. Ela assinará sem luta? Perguntou. Vai, respondi. Está quebrada. E estava. Luís enviara uma mensagem fria, cuida do miúdo. Não sou pai. Ela mostrou-me, soluçando no sofá, ele destruiu-nos. Nós. Ri-me por dentro, ele era só o catalisador. Eu era o veneno lento. Outubro trouxe vindimas no Douro, vi na TV, e ela virou o rosto, memórias azedas. Comecei a trabalhar menos na livraria, dedicando-me a Miguel, banhos no chiqueiro, passeios no mirador da Senhora do Monte, onde o Tejo se estendia como uma promessa traída. És um pai tão bom, elogiava ela, mas via o pavor nos olhos, pavor de me perder, agora que era tudo o que tinha. Espalhava mais rumores, chamei Pedro para um café no Chiado. Maria voltou, mas... O bebê não é meu. Ela confessa tudo. Pedro arregalou olhos, meu Deus, João.
Conta aos outros. Não. Mas se souberem. O veneno espalhava-se. Ela tentava reconquistar-me, jantares românticos com cataplana de marisco, sexo tímido no escuro, sussurros de amo-te ainda. Eu cedia parcialmente, corpos entrelaçados, mas a mente distante, imaginando o dia da revelação. A psique dela desmoronava, insônias, birras com Miguel, confissões noturnas, sinto-me uma prostituta. Como pude trair-te assim? Prostituta. A palavra que eu plantara com subtileza, e quando as inseguranças da juventude dela em Coimbra. Novembro, chuvas incessantes, e o processo judicial avançava. O advogado enviou a citação: adultério, abandono, pedido de custódia exclusiva para mim. Ela leu, caiu de joelhos na cozinha, Miguel ao colo. Não, João. Por favor. O Miguel precisa de mim. Precisa. Tu fugiste grávida, Maria. Deixaste-me com nada. Agora, eu tomo o que é meu, ele. Ela implorou, beijando as minhas mãos, perdoa-me. Farei qualquer coisa. Qualquer coisa. As palavras que eu esperava, o clímax da humilhação. Mas não assinou ainda, contratou um advogado próprio, uma mulher feroz de Belém. Audiências preliminares no Tribunal do Barreiro, cheias de olhares piedosos dos funcionários. Testemunhas, Pedro, confirmando a affaire, Manuel, com fotos. Ela chorava no banco, barriga pós-parto ainda arredondada, voz quebrada. Eu errei, mas sou a mãe. Mãe. O juiz, um homem idoso com sotaque madeirense, adiou, provas fortes, mas custódia partilhada por agora. Dezembro, Natal de novo, mas sem luzes. Decorei minimamente, e ela tentou, peru assado, canções de janeiras. Miguel gorgolejava no chão, olhos curiosos, olhos de Luís, cada vez mais evidentes. Amigos vieram, sussurros sobre o escândalo. Ana confrontou-a, como pudeste, Maria. Grávida. Ela desabou, confessando tudo numa torrente, a mentira da viagem, o Porto como paraíso falso, o regresso como derrota. Eu observava, o coração um bloco de gelo. A vingança psicológica atingia o pico, isolei-a socialmente, respondendo e-mails por ela com desculpas vagas. Ela saía menos, o mundo encolhendo como um casulo. Sinto-me presa, João, confessou-me à noite, vinho tinto manchando os lábios. Boa, pensei. É assim que te sentes traída. O ano acabava, e eu afiava a lâmina final. Miguel era meu, na prática, ela, uma sombra. O divórcio seria a decapitação. Janeiro de 2026 irrompeu em Lisboa com um frio cortante, como o vento do Cabo da Roca, varrendo as ilusões restantes. O tribunal marcou a audiência final para fevereiro, e Maria vivia num limbo de ansiedade, acordando aos berros de pesadelos onde perdia Miguel para sempre. Não me tires o filho, João. Eu mudo, implorava, ajoelhada no quarto, mãos entrelaçadas como em oração na sé. Eu olhava-a de cima, impassível, mudança vem tarde, Maria. Tu plantaste, eu colho. Ela tentava redimir-se com devoção febril, aulas particulares canceladas, dias inteiros com Miguel, cozinhando pratos da minha infância, sopa de cação da avó lentejana, e noites de conversas profundas, desenterrando o nosso passado. Lembras o primeiro beijo no Lisboa Factory? Era fogo puro. Fogo. Rime, esse fogo apagou-se no Douro. Descrevia o affaire com detalhes masoquistas, como se a confissão purificasse. O Luís era intenso, mas vazio. Tu és a rocha. Rocha. Eu era o rochedo que a esmagaria. O Écar, agora aliado fiel, descobriu mais. Luís em Barcelona, casado com a espanhola, postando fotos de família falsa. Enviava-lhe prints, ela vomitava no banheiro, o corpo rejeitando a traição dupla. Ele mentiu-me também, gritava, batendo no espelho rachado. Eu consolava, bem-vinda ao clube dos traídos. A mente dela fraturava, terapia marcada, mas cancelada por medo de julgamento. Portugal, terra de segredos, não perdoa adultério público. Fevereiro, o julgamento no Barreiro, chuva batendo nas janelas como aplausos irónicos. O juiz leu as provas, e-mails, fotos, testemunhos. Maria, de vestido negro sóbrio, chorava silenciosamente, Miguel ao colo de uma ama temporária.
Senhora Maria, o adultério e abandono conjugal são graves. O Sr. João demonstra estabilidade. Estabilidade. A palavra que eu cultivara, transformando a livraria em berçário, amigos em aliados. O advogado dela argumentou maternidade, ela errou, mas ama o filho. Ama. O juiz ponderou, custódia principal ao pai, visitas supervisionadas à mãe por 6 meses. Ela desmaiou no corredor, o grito ecoando como um lamento de fado. Eu peguei a Miguel, o peso leve como justiça, e saí para o carro sob o olhar piedoso dos funcionários. Em casa, ela chegou horas depois, olhos selvagens, como pudeste. É o meu sangue. Sangue. Sangue de outro, Maria. Tu o trouxeste para a nossa casa como um ladrão. A briga explodiu, pratos voando, ela arranhando-me o braço, eu imobilizando-a contra a parede. Implora, então. Como eu implorei no silêncio. Ela implorou. Nos dias seguintes, rastejou pela casa, limpando soalhos de joelhos, ninando Miguel com hinos de súplica, deixa-me ficar, João. Serei tua escrava. Escrava. A humilhação que eu saboreava, como vinho envelhecido em carvalho. Permitia visitas curtas, supervisionadas por mim, ela brincava com ele no Parque Eduardo VII, lágrimas misturando-se ao riso do bebê, enquanto eu observava, cronómetro na mão. Tempo acabado, dizia, arrancando dos braços dela. Cada separação era uma facada na alma materna, e eu via o vazio crescer nos olhos dela, o mesmo vazio que me deixara. Março trouxe flores nos jardins de Belém, mas para ela, era deserto. Perdeu o emprego na universidade, rumores do escândalo espalharam-se como pólvora no bairro alto. Colegas evitavam-na, sussurrando, a traidora grávida. Ela saía de casa só para terapia, voltando com comprimidos que a deixavam sonolenta. Sinto-me morrer por dentro, confessava, deitada no sofá, Miguel dormindo ao lado. Morrer. Bom, respondia eu. Sento o que eu senti. A vingança estendia-se, vendi a casa dela em Coimbra, herança familiar, via advogado, legal, pois o divórcio a deserdara financeiramente. Como? Era da minha mãe, gritou ao saber. Tu mataste o nosso laço, Maria. Agora, pagas. Ela mendigava dinheiro para comida, e eu dava migalhas, forçando-a a cozinhar para mim como penitência. Noites, ela tentava sedução, lingerie velha, beijos forçados. Amo-te, João. Deixa-me provar. Provava, mas o prazer era meu, o de rejeitar, virando-lhe as costas na cama fria. Abril, Páscoa sem ovo da felicidade. Miguel engatinhava, chamando P.A.P. para mim, e ela ouvia, coração partido. Diz mamãe também, suplicava. Mas ele não, o instinto infantil via o amor verdadeiro. Ela emagrecia, ossos proeminentes como as falésias da Nazaré. Amigos cortaram laços, Ana ligou-me, ela merece isso, João. Mas e o rapaz? Ele é meu. Ponto final. Maio, o sol voltava, e ela planeava fuga, vi bilhetes para o Porto na mala. Confrontei-a, vai, então. Mas sem ele. Chorou horas, rasgando os bilhetes, não posso viver sem o Miguel. Sem ele. A dependência que eu criara, a prisão psicológica perfeita. Fica, então. Mas como o que és, nada. O clímax aproximava-se, eu sentia. A vingança não era só perda material, era a erosão da alma. Ela espelhava-me agora, olhos vazios, riso forçado. Tu venceste, João, sussurrou uma noite, vinho derramado na mesa. Venceste. Mas a vitória era vazia, tingida de saudade pelo homem que eu fora. Junho incendiou Lisboa com o calor do São João, fogueiras na rua, mas na nossa casa, só cinzas frias. Maria era um fantasma, maquiagem cobrindo olheiras, voz um sussurro rouco de quem implora misericórdia há meses. Miguel, agora com 8 meses, ria para mim, engatinhando aos meus pés na livraria, onde o instalara como herdeiro. Clientes admiravam, que menino lindo. Filho teu. Sim, respondia, o mentira agora verdade tecida em rotina. Ela visitava 2 horas por dia, supervisionada, brincando com blocos de madeira enquanto eu cronometrava, o tic-tac como um coração moribundo.
O divórcio finalizara em maio, ela saíra com nada, sem casa, sem pensão, só dívidas de advogados. Alugava um quarto minúsculo no Intendente, cheirando a mofo e arrependimentos, viajando de autocarro para as visitas. É um inferno, João, confessava, mãos trêmulas ao pegar em Miguel. Tu criaste isto. Criaste. Assenti, como tu criaste o meu. Ela tentava reconstruir, procurava empregos como tutora particular, mas o escândalo seguia-a como sombra. Uma tarde, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo ao fundo, desabafou o fundo da psique. Eu era ambiciosa, João. Queria mais que a nossa vida segura. O Luís prometeu mundos, livros, viagens, paixão sem limites. Mas era ilusão, como o fado, belo, mas trágico. Agora, vejo, tu eras o real. O amor que resiste às tempestades. Real, tarde demais. O real dói quando traído, Maria. Tu me ensinaste isso. Julho, férias de verão, e eu levei Miguel para Lagos, praias douradas do Algarve onde outrora sonháramos família. Ela implorou vir, por favor, para ele ver os pais juntos. Pais. Rime, pais. Tu és a visita. Fui sozinho, Miguel chapinhando nas ondas, eu construindo castelos de areia como metáforas da nova vida. Ela ligava diariamente, voz partida, diz-lhe que a mamãe ama-o. Mas ele balbuciava pá, e eu desligava, o silêncio corroê-la. De volta, agosto trouxe o clímax. Ela apareceu à porta uma noite de trovoada, encharcada, olhos selvagens. Não aguento mais. Deixa-me ficar, João. Serei o que quiseres, amante, criada, o que for. Mas não me tires o Miguel para sempre. Ajoelhou-se no limiar, chuva misturando-se a lágrimas, mãos agarrando as minhas pernas. Implorava como uma fadista no auge do lamento, perdoa-me. Eu morro sem ele. Morro. O momento que esperei, a rendição total, a alma exposta como nervo vivo. Sentei-me no degrau, Miguel dormindo dentro, e olhei-a, quebrada, bela na ruína, como uma estátua azulejo rachada. Por um instante, o antigo amor piscou, o rapaz que a beijara no Lisboa Factory, sonhando eternidades. Mas o traído falou, tu fugiste grávida, mentindo sobre uma viagem que era adultério. Deixaste-me com o vazio de uma casa sem eco. Agora, imploras. Bom. Sento o que eu senti, o nada. Levantei-a, mas não para abraçar, para empurrar para a rua. Vai, Maria. As visitas acabam amanhã. O juiz aprova. Ela gritou, um uivo primal que acordou vizinhos, batendo no peito, monstro. Tu mataste-nos. Monstro. A palavra que ecoava nos meus sonhos, mas eu sorri, não. Tu mataste. Eu só enterrei. Chamei a polícia, intrusa, e levaram-na, algemada como criminosa, para a esquadra de Alfama. No relatório, adultério virava assédio, visitas, suspensas indefinidamente. Setembro, outono precoce, e ela desapareceu. Rumores, internada numa clínica em Sintra, depressão grave, eletrochoques como Egas Muniz outrora usara. Visitei-a uma vez, por piedade residual, quarto branco, olhos vazios como o Tejo seco. João. Porquê? Murmurou. Porquê? Porque o amor traído é a pior das mortes. Tu morreste para mim no Porto. Saí, sem olhar para trás. Outubro, Miguel dava passos tropegos na livraria, clientes aplaudindo. Eu expandia o negócio, adicionando secção de psicologia, livros sobre traição, perdão negado. Luís contactou-me via e-mail anónimo, lamento pelo miúdo. Ignorei, ele era irrelevante agora. Novembro, um ano após a mala, e a vingança completava-se. Maria saiu da clínica, mudara para Coimbra, cidade da juventude amarga. Cartas chegavam, deixa-me ver o Miguel uma vez. Por piedade. Rasgava-as, mas guardava uma, lendo-a em noites solitárias com vinho do Douro, ironia final. Dezembro, Natal luminoso no Chiado. Miguel, um ano, soprava velas no bolo, olhos brilhantes, meus, na ficção que criara. Eu era pai, dono, sobrevivente. Mas no escuro, questionava, a vingança curou.
Ou era só outra prisão, e quando o fado eterno de Portugal, saudade pelo que se perdeu. Olhava o Tejo da janela, ondas sussurrando segredos, e sussurrava para o vazio, imploraste, Maria. E eu neguei. Agora, ambos sangramos sozinhos. O fim não era triunfo, era o silêncio de uma casa cheia, mas vazia de almas. E nisso, a verdadeira punição, viver com os fantasmas que criamos.